Um, dois, três, gravando. Professor Sandro Francisco Siega, vídeo relacionado às técnicas do LEMOV, estágio probatório. A aula do terceiro ano do ensino médio, da Escola Integral Alto Alegre, Escola do Campo. Tá? Então, a aula vai ser sobre o trabalho que eles vão apresentar, sobre suplementos alimentares, anabolizantes, e eu incluí mais um item que é relacionado ao tema procedimentos estéticos. Então, vamos lá. O grupo que pesquisou sobre os procedimentos estéticos, suplementos alimentares, né? Então, faça uma introdução. O que são suplementos alimentares? Aqueles que ajudam no emagrecimento, caminhar massa muscular, essas coisas. E eles também ajudam a complementar? Complementar o quê? Ajudem eles, colegas. Fornecer nutrientes que podem estar ligados à dieta, fornecer nutrientes e complementar a alimentação, né? Complementar a alimentação. Beleza. Aí, e os esteroides anabolizantes, o grupo que fez sobre os anabolizantes, fale um pouco sobre eles. São substâncias sintéticas utilizadas para promover o crescimento de massa muscular e aumentar a força. São utilizados por atletas de fisiculturista sem supervisão de médico, podem causar efeitos colaterais indesejados. Beleza, depois a gente vai tocar nesse assunto dos efeitos colaterais. E sobre os procedimentos estéticos que estão tão na moda hoje em dia? O intuito deles é corrigir alguma imperfeição, as pessoas não se sentem bem. Mas, por exemplo, da mesma forma que uma limpeza de pele é um procedimento estético, uma cirurgia plástica também. Uma limpeza de pele seria um procedimento estético não invasivo, né? Não invasivo. Enquanto que uma cirurgia plástica, você está mexendo com todo o seu corpo. Tem que tomar uma anestesia e tal. Você está assumindo um risco também para a sua saúde, né? Tá. Então, os suplementos alimentares, vocês já falaram que eles servem para complementar uma alimentação, uma dieta, né? Eles podem ser indicados por quem? Médico. Dos médicos, né? Médicos e nutricionistas, para auxiliar, por exemplo, num déficit de alimentação, né? De algum nutriente. E os anabolizantes, eles podem ser usados para fins médicos também? Como? Aumentando o testosterona do corpo, os hormônios. Aumentar a carga hormonal do corpo, mas com que objetivo? Ganhar massa. Ganhar massa muscular. Ficar mais forte. Na aula sobre os anabolizantes, nós aprendemos também que eles auxiliam, podem auxiliar fazendo a suplementação de alguns... para ter recuperação mais rápida durante o tempo. Para recuperação também, mas principalmente, por exemplo, para auxiliar no crescimento, né? Pessoas que têm um déficit de crescimento, então os anabolizantes eles podem ser utilizados mediante as recomendações médicas para auxiliar no crescimento ou corrigir um déficit de crescimento, né? E os procedimentos estéticos? Citem alguns aí que vocês estudaram. Alguns tipos de procedimentos estéticos. Bom, Botox é um procedimento estético. A cirurgia plástica, a autorinoplastia, enfim. Esses são alguns dos. Alguns, né? Isso. E ele deve combinar com a necessidade pessoal e a orientação médica. Orientação médica, isso mesmo. Uma coisa muito importante que a gente trabalha também, que é a influência das... Tem que continuar de chamada aqui, senão ele vai travar. A influência das pessoas que sofrem da mídia, né? As pessoas famosas que elas vêm e falam, faça isso aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo e estou me sentindo bem, né? Beleza. Então, assim,
se vocês pensarem, pessoal, tanto os suplementos alimentares, quanto os anabolizantes, quanto os procedimentos estéticos, que relação eles têm com a nossa área de trabalho aqui, da educação física, da prática de esportes, do treinamento? Eles têm alguma relação ou não? Qual? Fala alto, Letícia. Melhoramento da resistência. Assim, relação no sentido de um procedimento estético, por exemplo, a pessoa que quer fazer uma lipoaspiração lá, ela poderia, ao invés de fazer esse procedimento, ela não poderia fazer um treinamento, como nós aprendemos a fazer os métodos, as séries de treino para aumentar a força, para reduzir o peso, né? Então, elas poderiam deixar de fazer esse procedimento e conseguir isso naturalmente, né? Porque tem um grande problema. Os riscos, pessoal, então, suplementos alimentares, se você for tomar sem acompanhamento médico, sem orientação do nutricionista, que tipo de riscos você pode ter? Efeitos colaterais? Pode falar. A médica reforça que o uso de suplementos sem orientação médica é amplamente desaconselhado. Além disso, o uso dos suplementos sem orientação pode gerar sobrecarga hepática ou renal, gerando danos à saúde. Sobrecarga renal e hepática, aumento do peso e da manifestação de acne, dores abdominais, desidratação, redução da densidade óssea, alterações psicológicas e cardíacas. Muito bom. E em relação aos anabolizantes, que tipo de riscos eles trazem? Efeitos colaterais no sistema cardiovascular, efeito no sistema endócrino, como a separação e produção de hormônios. Efeito no fígado, como danos hepáticos e aumento da rosa de doenças cardíacas. Isso, então, aqui são alguns dos riscos. E os procedimentos estéticos, a gente sabe que eles custam caro, né, entre outras coisas, mas além da questão financeira, que tipo de riscos eles podem trazer à saúde das pessoas? Os efeitos colaterais são vermelhidão, inchaço, hematoma, sensibilidade e desconforto no local. Isso é depois do procedimento, né? Isso. Sem contar que se der errado, tem chance de morrer. Se der errado, isso mesmo. Porque os procedimentos estéticos, normalmente, eles são feitos em clínicas e não em hospitais, né? Então, se a pessoa tiver um problema lá na sua anestesia, pode ter uma parada cardíaca, muitas dessas clínicas não têm um leito de UTI para socorrer essas pessoas, né? Então, os procedimentos estéticos especificamente, eu coloquei junto aqui no nosso trabalho, porque a grande maioria deles está relacionado com o quê? Com a aparência das pessoas, né? Então, de repente, um modo de você trabalhar essa parte, a partir do momento que a pessoa for procurar para fazer algum procedimento estético, seja no rosto, nos dentes, ou para colocar silicone, para fazer cirurgia para redução de peso, de repente, que o SUS faz, né, é mandar essa pessoa para fazer o acompanhamento psicológico, para ela realmente saber se ela quer ou precisa fazer aquilo, porque muitos procedimentos, eles acontecem de forma espontânea. A pessoa vê alguém na TV, vê uma colega que fez, né, e ela vai querer fazer também. Sobre essa questão estética, vocês não falaram, mas também tem a questão dos regimes, né? Então, os regimes não são procedimentos especificamente, mas eles são hábitos que as pessoas adotam. Alguém sabe citar algum regime aí que as pessoas fazem, que está na moda, ou que... Ficar sem comer. Ficar sem comer, né? Então, basicamente, o regime é você cortar... Tipo, toma um remédio, ela não sente mais fome, simplesmente não come. Toma um remédio para inibidor do apetite, né? Então, os regimes, eles
Mas só que isso, se for, tipo, por exemplo, você pode ter uma indicação médica para você usar esse tipo de remédio. Ou, mas se você usar sem, tipo, você não sabe usar. Aí você vai ficar sem comer, vai causar, tipo, uma desidratação, uma anemia, enfim, e vai acabar tirando para que você vai parar no hospital. Exatamente. E o fator principal é assim, a partir do momento que a pessoa acabar o seu regime, ela vai ter que voltar a comer. E a partir do momento que ela voltar a comer, ela, consequentemente, ela vai engordar novamente, né? Então, assim, é importante estudar, porque, assim, está relacionado com a nossa área. A partir do momento que tu for na academia treinar, você vai ver várias pessoas andando lá com os potes de suplemento, né? Porque hoje em dia está na moda, todo mundo vai usar quase. Se você for numa clínica, hoje você vai no dentista, para arrumar um dente, você sai de lá com várias propostas de procedimentos, né? De botox, de lente nos dentes, de várias coisas assim que normalmente as pessoas não precisam. Só para finalizar, então, porque essa é uma área que está muito visada para vocês também que vão entrar no mercado de trabalho daqui a pouco, né? Por exemplo, eu falei das dietas, a questão do, hoje em dia que está na moda, que tem um medicamento chamado Ozempic, que é um medicamento direcionado para diabéticos, né, para tratamento da diabetes. Então, esse medicamento faz com que a pessoa perca peso, um tipo de diabetes lá. E aí, nos últimos meses, alguém descobriu que esse medicamento ajudava a emagrecer, que é um que você aplica na barriga, assim, né, injeção. E todo mundo começou a comprar esses medicamentos, e esses medicamentos começaram a faltar nas farmácias para quem realmente precisa, que eram os diabéticos, né? E aí, em questão de 6, 7 meses, a empresa que fabrica esse remédio se tornou, se não me engano, a segunda maior empresa do mundo em faturamento. Por quê? Porque é uma coisa que virou moda e todo mundo começou a usar, obviamente, sem prescrição médica. Muita gente contrabandeando do Paraguai esse tipo de medicamento. Insulina? Não, mas é um medicamento também para diabetes. Não sei dizer se é o mesmo que insulina ou não. Né? Tem diabetes tipo 2. E aí, assim, as pessoas... Por que é importante a gente estudar isso? Porque as pessoas, elas se dispõem a colocar a saúde delas em risco para suprir uma necessidade que talvez ela não tenha, né? Ela pode estar se achando feia, ela pode estar... Porque o padrão de beleza mudou, e aí ela vai querer fazer o seu também o mesmo. Agora, para finalizar, o pessoal produziu um mapa, o pessoal pode mostrar aqui pertinho na câmera, que foi mais perto, pode ir mais perto lá, Adriane, que foi o mapa mental, que foi a tarefa, para uma parte da atividade era a tarefa, né? Criar um mapa mental sobre o seu tema, que era a tarefa de casa. Tá legal? Então, essa foi a apresentação. Você mostrou melhor.